Bom, amores, o assunto de matemática de hoje será sobre poliedros, presente na página 73. Os poliedros são sólidos geométricos formados por faces que têm o formato de polígonos. A palavra poliedro significa várias faces. Os poliedros são compostos de face, tá? Que é essa parte aqui do lado, que a gente chama de lado, as arestas, tá? Que são as linhas, as famosas linhas, e os vértices, que são os pontinhos, tá bom? Cubo, paralelepípedo e pirâmide são exemplos de poliedros, certo? Veja o nome dos poliedros acima quanto ao seu número de faces. Por exemplo, cubo e paralelepípedo, ele é hexaedro, ele tem seis faces, perdão. Ou prisma de base quadrangular, certo? A pirâmide pode ter vários nomes de acordo com o número de lados de sua base, ou seja, de acordo com a quantidade de lados que a base tem, que é essa parte que fica embaixo, certo? Nesse caso aqui, pirâmide de base triangular, quando a base dela forma um triângulo, ele vai ter quatro faces. Quando a pirâmide é de base quadrangular, onde a base dela é um quadrado, certo? Essa pirâmide vai ter cinco faces. Na pirâmide de base pentagonal, ou seja, ela vai ter um pentágono na base, então ela vai ter seis faces. E uma pirâmide de base hexagonal, que é uma pirâmide que tem um hexágono na parte da base, ele vai ter sete faces. Há muito tempo, um matemático chamado Euler montou uma equação em que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Veja este cubo. Sabemos que ele tem seis faces e oito vértices. Para descobrirmos o número de arestas, aplicamos a relação de Euler, ou seja, vocês vão utilizar esta fórmula para achar o número de arestas, que é V menos A mais F igual a 2. Lembrando que V é vértice, A é arestas, que é o termo desconhecido, é o valor que eu quero achar, certo? E F é faces, tá? Sempre que ele pedir para vocês acharem o número de arestas, vocês vão usar essa fórmula, tá bom, amores? Aí ele trouxe ele respondeu o exemplo que ele deu, né? Ele disse que ele tinha 8 vértices, ele substituiu V por 8, menos A, porque A? Porque A é o número de arestas, que é o que eu quero saber. E ele disse que tem 6 faces. Troquei o F por 6, igual a 2. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar números de um lado e as letras, que no caso é a letra A, do outro lado, certo? Então, eu vou repetir o 8 e repito mais 6. O menos A vai passar para o outro lado, certo? Aqui vai ser só números e do outro lado vai ser só letras. Então, repete o 8, repete o mais 6 e o menos A passa para lá. Se é menos, passa para lá, mais. O 2 tá positivo, passa para o outro lado. Se aqui é mais, quando passar para o outro lado, menos. Aprendemos isso no termo desconhecido, tá? Menos 2 igual a A. 8 mais 6, 14. Repete o menos 2 igual a A. A é igual, só vai resolver. 14 menos 2, 12. Então, esse cubo aqui tem 12 arestas, certo? Os corpos redondos também são sólidos geométricos, porém, eles têm superfícies arredondadas, diferentemente dos poliedros, que têm todas as faces planas. Ou seja, os poliedros, a gente vê que eles são retos, certo? Já os corpos redondos, não, ele tem superfícies redondas, as bases deles são redondas e geralmente as laterais dele faz com que eles rolem, tá? Por exemplo, ele diz: conheça os principais corpos redondos. O cone. O cone tem uma face, tá? A lateral dele aqui, e um vértice aqui em cima. O cilindro. O cilindro tem duas faces planas e nenhum vértice, tá? A face aqui e a face de baixo, tá bom? E não tem nenhum vértice, pode perceber. Esfera. A esfera não tem faces, nem arestas, nem vértices, tá? É como se fosse uma bola.
Aí ele diz: os poliedros não rolam com facilidade, que foi do assunto anterior. Já os corpos redondos, que tem esses três que a gente mostrou, cone, cilindro e esfera, eles rolam com facilidade, tá? Se você jogar ele, se você colocar ele no chão e balançar ele, vocês vão ver que eles vão rolar com facilidade, tá? Qualquer dúvida no WhatsApp.